versículos de 8 a 20, o tema dessa exposição é: Deus é quem me fortalece. Deus é quem me fortalece. Gente, você precisa ler a Bíblia identificando alguns dos seus personagens mais excepcionais. E dentro dessa categoria, talvez você nem goste dessa expressão e ela nem seja também a melhor, mas desses mais da Bíblia, você vai ter que colocar o apóstolo Paulo. Esse homem foi extraordinário. A vida de Paulo, e o meu amigo professor Valtair Miranda diz no seu livro sobre teologia bíblica, demonstra que abraçar a fé, preste atenção, não tira o cristão do mundo. Ele continua no mundo, passando os perrengues do mundo. Mas o que a vida de Paulo demonstra para nós é de que a fé oferece uma outra lente, através da qual a gente pode ler as adversidades. De tal modo que coisas, situações, circunstâncias, fatos, eventos, que antes nós víamos como desgraças ou faltas de sorte, nós podemos entender como fonte de fortalecimento da nossa relação com Deus. Na vida de Paulo nós percebemos, e se você tiver o desafio de ler as cartas de Paulo, acho que foi o N.T. Wright que disse que se você pegar as cartas de Paulo, não dá 80 páginas. Então, tem gente aqui que lê 80 páginas em uma sentada só. Paulo em nenhum momento se viu, ou viu a si mesmo, como alguém injustiçado por Deus. Não havia isso. Se ele estava preso, ele era um prisioneiro de quem? De Deus. Estava ali por sua vontade, para seu serviço. Paulo nos ensina a confiarmos, amados, cegamente. Não vou mudar de palavra não, é essa mesmo. Confiarmos cegamente no cuidado soberano de Deus, independentemente das circunstâncias. Mesmo nas tempestades, nas prisões, e em textos, por exemplo, como de 2 Coríntios, capítulo 14. 14 não, 2 Coríntios 11, a partir do 22, que você vai ver aqui o que Paulo registra. São hebreus, eu também. São israelitas, eu também. São da descendência de Abraão, eu também. São ministros de Cristo, falando como se estivesse fora de mim, afirmo que sou ainda mais. Em trabalhos muito mais, em prisões muito mais, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1, 3 vezes fui açoitado com varas, uma delas em Filipos. Uma vez fui apedrejado, 3 vezes naufraguei, e tem gente que acha que o único naufrágio foi ali perto de Malta, né? Foi não, 3 vezes. Fiquei uma noite e um dia boiando em alto mar, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre os patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Não existe situação, amados, que o apóstolo Paulo não enfrentou. Então a gente espera o término dessa carta aos Filipenses, que Paulo estava preso,
E a gente fica esperando assim um tom quase que melancólico, né, de despedida, do tipo assim, conforme muito crente fala da providência de Deus, né? Fala assim, né? É desse jeito. E a gente acha que esse fatalismo, essa passividade diante do sofrimento, que também não é cristão, amados. A gente vê um Paulo ousado, um Paulo de cabeça erguida, um Paulo que estufa o peito e diz assim, acompanhe comigo, Filipenses 4, a partir de 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, o que viram em mim, isso põe em prática e o Deus da paz estará com vocês. Coloque em prática. E aí, caminhando para o final da missiva, né, da carta, Paulo diz, fiquei muito alegre no Senhor. Porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isso não porque esteja necessitado. Paulo não está choramingando aqui, como diriam os antigos, chorando as pitangas. Não. Porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Olha que frase poderosa, amados. Eu sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Deus é quem me fortalece. No entanto, vocês fizeram bem, associando-se comigo nas aflições. Olha o princípio da cooperação. E como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo, a mesma palavra, nessa questão de dar e receber, exceto vocês somente. 2 Coríntios 8, se der tempo eu vou ler, senão vou deixar para você ler em casa. Paulo diz que as igrejas da Macedônia deram-se a si mesmos, além da generosidade. Porque até quando eu estava em Tessalônica, que também é na Macedônia, né, era a capital da Macedônia, por mais de uma vez vocês mandaram o bastante para as minhas necessidades. Não que eu esteja pedindo ajuda, mais uma vez, amados, Paulo não extorquia o seu rebanho. Não fazia promessa de enriquecimento, de prosperidade, não. Não que eu esteja pedindo ajuda, pois o que realmente me interessa é o fruto, que aumente o crédito na conta de vocês. Eu quero ver o crescimento de vocês. Recebi tudo e tenho até de sobra. Estou suprido desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. A nosso Deus e Pai, seja a glória para todos sempre. Amém. Saúdem cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo mandam saudações. Todos os santos mandam saudações, especialmente da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês. Essa semana, amados, nós os batistas, sobretudo o pessoal da Convenção Batista Carioca, foi surpreendido com a notícia de que um pastor nosso, 6 meses de consagrado ao ministério pastoral, auxiliar na primeira igreja batista de Moça Bonita, militar de marinha, uma carreira pela frente, tanto no ministério quanto ali junto às Forças Armadas, foi encontrado no sótão da sua casa com uma corda no pescoço, morto, suicidou-se. Jovem pastor.
Claro que as perguntas a gente não tem as respostas. O que leva um homem de Deus a cometer suicídio? Mas me parece, amados, e esse é o meu ponto aqui, que o que a gente aprende na carta de Paulo aos Filipenses, Mateus, dando um clique, é que o crente, eu até coloquei o que 2 vezes, né? O crente que fixa sua mente no céu, em grato contentamento pelo cuidado divino, é fortalecido nos contratempos da vida. O crente que fixa sua mente no céu, em grato contentamento pelo cuidado divino, é fortalecido nos contratempos da vida. 3 conselhos Paulo dá. Eu vou ser ligeiro com vocês. Primeiro, guarde a sua mente. Guarde sua mente. Passou agora no meu ouvido meu pai pregando várias vezes, dizendo: passam pela nossa mente mais de 1000 pensamentos por minuto. Eu não sei se ele chegou a contar, mas de todo modo, acho que esse é um número hipotético, mas muitos pensamentos. Há um ditado oriental que diz isso, né? Oriental ou europeu, depende aí do contexto, né? Que você não pode impedir que os pássaros voem sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que um deles pouse, faça um ninho e ponha um ovo. Muita coisa passa pela nossa mente. Muita coisa passou na mente desse pastor nosso que cometeu suicídio. Muita coisa passava na mente de Paulo. Ou você acha que Paulo também não tinha os dias ruins? Em que ele acordava e dizia o seguinte: caramba, o que eu estou fazendo aqui, cara? Demas me abandonou. Timóteo é medroso pra caramba. Tito, quando eu preciso dele, ele está sempre viajando. O que eu vou fazer, meu Deus? Momentos difíceis. Por isso que Paulo termina sua carta dizendo: finalmente, para mim é mais explícito do que ele está chegando ao final da sua carta, impossível. Guarde a sua mente. Eu não vou entrar em detalhes de cada um termo desse, mas tudo que é verdadeiro, porque aquilo que não é verdade não vem de Deus, amados. É simples assim. Tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é correto, tudo que é puro. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Está lá nas bem-aventuranças, querendo Deus, quinta-feira que vem a gente começa a série O Sermão do Rei, e vamos começar com as bem-aventuranças. Tudo que é amável. Gente, se não é amável, para que você vai falar? Se não vai contribuir para o crescimento das pessoas, para que você vai compartilhar? Tudo que é de boa fama, essa palavra só tem aqui no Novo Testamento. Boa fama, boa reputação. Se alguma virtude, se algum louvor existe, seja isso que ocupe. Repita comigo: ocupe. Ocupe o pensamento. Ocupe o pensamento. A gente não pode, amados, dar-se o direito de permitir que a nossa mente divague. Os antigos diziam que mente vazia é a oficina de Satanás. Essa questão da meditação transcendental, por que isso que brotou lá no Oriente, chegou até nós, é perigosa? Porque é aliviar a mente. Aliviar a mente. Um dia eu estava fazendo um curso, Débora e eu, crente, gente, curso gospel, de líderes. E o professor, que tinha lá suas veias humanistas, psicanalíticas, sei lá, começou uma conversa assim: pensa numa criança. Essa criança está na praia. Alivia a mente. Falei, está amarrado.
Esse negócio de aliviar a mente é perigoso, amados. Não é aliviar a mente. Você tem que ocupar a mente com tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é boa fama, e se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso, pensai, ocupe o pensamento. Você não tem que aliviar a mente. Você tem que pensar nas coisas de Deus. Colossenses, não é isso? Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 1. Se vocês forem ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. E aí no versículo 9, Paulo diz: o que aprenderam, receberam e ouviram de mim e viram em mim, põe em prática. O cristianismo, amados, não é cerebral. O cristianismo é prático. Essa coisa de cristianismo muito na cabeça, de ideologia, de pensamento. Cristianismo não é uma ideologia. Cristianismo não é um conceito, amados. Fé cristã não é um conceito, não é uma ideia. É prática. Tiago nos ensina. E é o apelo prático de Tiago que ele vai estar dizendo de maneira clara no capítulo 3, versículo 13. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre as suas obras em mansidão e sabedoria, mediante a sua boa conduta. É sábio e inteligente? O pastor Tiago está falando. Mostra. Mostra. Nisso pensai. O que vocês aprenderam, receberam, ouviram, viram em mim, põe em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Será que a falta de paz que a gente tem é porque a gente está permitindo que a nossa mente seja invadida por tantas barbaridades? Será que isso está roubando a nossa paz? Está roubando a nossa paz? Semana passada eu fui provado nisso. Eu falei, eu li essa mensagem, mas eu não deveria ter lido, eu deveria ter deixado para ler amanhã. Pior, eu deveria ter respondido amanhã. Essa coisa de você ler e responder, gente, eu não sei com você, talvez você seja bom nisso, é um perigo. Tem coisa que não é para você ler hoje, deixa para amanhã. Tem coisa que se você ler, não responda hoje, responda amanhã. Gente, o mundo não vai acabar porque você não respondeu a mensagem. O mundo não vai acabar se você não acessar o seu zap. Ah, meu Deus, minha vida vai acabar. Não. Você vai sobreviver. Tenha fé, meu irmão. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Você vai sobreviver. Segundo conselho de Paulo, grande Daniel, aprenda o contentamento. Você pode não ter tudo que você ama, mas você precisa amar tudo aquilo que você tem. Para quê? Para que você ficar tão preocupado e ansioso? Né? E Filipenses no capítulo 4, versículo 6 vai dizer: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente. Olha só, de novo, de vocês. Paulo olha aqui e diz assim: obrigado porque vocês cuidaram de mim. Paulo até aqui quebra o galho da igreja de Filipos. Eram 10 anos que eles não se viam, e Paulo nos ensina, amados, presta atenção aqui, que você precisa sempre pensar o melhor dos outros, nunca o pior. Você vê, pastor Léo, é isso que eu vejo, esse insight de Paulo. Ele diz assim, versículo 10: fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Olha como é que ele olha o lado bom.
Na verdade, você já tinha esse cuidado antes, só que lhe faltava oportunidade. Notou a sutileza? Ele falou, que bom que vocês lembraram de mim. Mas, na verdade, não é que vocês se esqueceram, é porque estava faltando oportunidade. Sempre pensar o bom. Mas tem gente, amados, que é encrenqueiro, tem gente que só pensa o lado mal. Se o outro não respondeu, é porque o outro está fazendo caso com a sua cara. Se a pessoa não falou com você, é porque ela está lhe chamando para uma treta. Se a pessoa não ajudou, é porque não quis ajudar. Claro que ele não quis ajudar, porque ele podia ajudar, ele não ajudou porque ele não quis. Paulo não falou o seguinte, ele falou o seguinte, vocês até pensavam em me ajudar. Havia esse desejo, mas não havia tido oportunidade. E aí Paulo joga muito tranquilo, ele fala assim, olha, é até bem emocionante, gente, versículo 11. Eu digo isso, não é porque eu esteja necessitado. Gente, vamos combinar uma coisa, como é que Paulo não estava necessitado, gente? O homem estava preso, o homem estava privado da sua liberdade, não podia visitar lugar nenhum, as pessoas poderiam ir. Ele estava aquartelado, de horas em horas, amados, um soldado estava junto com ele. Ele era vigiado 24 horas por dia, ele era um inimigo do Estado. O imperador tinha os olhos naquele homem. Era um homem de 60 anos de idade, mas que tinha corpo de 150. Um homem com a alma ferida, um homem machucado. Ele diz, não porque eu esteja necessitado. Vai ter fé assim lá em Roma. Ele confiava, amados, de que é o seguinte, tudo que eu preciso, Deus me dá. E se Deus não me deu, é porque eu não preciso. É a lógica do apóstolo. Para Timóteo, mais tarde, ele vai falar, cerca de 2, 3 anos depois dessa carta, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. E diz mais, tendo sustento e com que nos vestir, e sejamos o quê? Contentes. 1 Timóteo 6,8. Contentes. Jerry Bridges vai dizer o seguinte, devemos aprender a viver pelo reconhecimento de que seja qual for a nossa situação na vida, a nossa vida é muito melhor do que nós merecemos. Porque na realidade merecemos o juízo eterno de Deus. Qualquer coisa deste lado do inferno é pura graça. Nós temos que aceitar e ajustar a nossa atitude de acordo com ela. Tudo que eu tenho é muito mais do que eu mereço. Eu não vou entrar em detalhes, amados, mas Paulo, olha só, aprendeu contentamento como? Na fornalha das aflições. Paulo teve, tá bom para você? Vamos lá. Problemas financeiros, doenças, acidentes, ferimentos, solidão, problemas familiares, lembranças do passado pecaminoso, problemas de emprego, perseguição, prisão, ameaça de morte de descrentes, mal-entendidos, rejeição, abandono dos seus próprios amados. Amados, Paulo aprendeu o contentamento, que ele diz assim, aprendi a viver contente. Essa coisa de contentamento, gente, não cai do céu. Você não vai acordar certo dia e falar, uau! Recebi a unção do contentamento. Não, você tem que aprender, Fabiano. É dia a dia. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado com bucho cheio, como de ter fome, com bucho vazio, tanto de ter em abundância, você abrir sua despensa e você ficar, uau, quanta coisa, como de passar necessidade, tendo que dividir um ovo para 4. E tá bom, hein? Há quem divida para mais. Já está no lucro. Eu tudo posso, daquele que me fortalece. E tem gente que pega esse texto e prega prosperidade. Tudo posso, naquele que me fortalece. Você pode enfrentar essas lutas todas. O que você pode é viver contente com aquilo que Deus lhe dá.
Paulo vai dizer em 2 Coríntios, capítulo 12, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Aí vem o último conselho da noite. Seja grato por tudo. Comecei o culto falando de parceria. Vou terminar falando de parceria. Por 2 vezes Paulo usa essa palavra associando-se comigo. Associou-se comigo. Essa coisa de sociedade, né? É tornar-se participante de algo. Paulo começou a carta de Filipenses dizendo, capítulo 1, versículo 5, dou graças pela maneira como vocês têm participado. Amados, a gente aprende na escola aquela frase bonita de um ideólogo dizendo que nenhum homem é uma ilha. Mas mais do que isso, amados, não dá para sobreviver sozinho. A gente precisa de sociedade, de parceria. Paulo não esquecia de quem o apoiava no ministério. Paulo vai dizer assim, olha, versículo 16, quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez vocês mandaram bastante para as minhas necessidades. Tem gente que esquece que foi ajudado, amados. Tem gente que esquece que já dependeu de cesta básica. E hoje parece que arrota orgulho e vaidade, mas já passou na pindaíba já. Você não pode se esquecer daquilo que você viveu. Eu já falei aqui que a mãe de Martin Luther King dizia que ela deu ao seu filho 2 coisas, raízes e asas. Asas para que ele não encontrasse limites nos seus sonhos, nos seus projetos, nos seus empreendimentos. E raízes para que ele nunca se esquecesse de onde ele veio. Nunca se esqueça de onde você veio, tá? Nunca se esqueça. Quando você estiver diante de uma situação favorável, lembre-se das vezes que você foi ajudado. Paulo, no versículo 17, diz assim, não é que eu estou pedindo ajuda, o que eu quero é que vocês cresçam. Não existe essa palavra, mas agora vai existir. Ao invés de egocêntrico, você precisa ser outrocêntrico. A palavra correta é altruísta, né? Você precisa valorizar o outro, colocar o outro, depender do outro, favorecer o outro. Eu acredito que é isso que Paulo disse aqui em Filipenses, no capítulo 2, versículos 3 e 4, né? Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente seus próprios interesses, mas também os de quem? Os dos outros. Os dos outros. Eu disse para vocês, eu vou repetir, Paulo não se aproveitava das pessoas. Paulo não fazia campanha de arrecadação para ter dinheiro para si. Paulo não dizia, como alguns pastores hoje, que escolhem determinados cultos para a arrecadação toda ficar para ele. Ou quando ele vai pregar fora, a arrecadação do culto é para ele. Quando ele vê que está fraca, ele faz 2, 3 momentos de ofertório. Não. Paulo diz assim, olha, eu tenho tudo que eu preciso, versículo 18, recebi tudo e tenho até de sobra. Me permita só lembrar a você, eu lembrei e eu preciso lembrar a você, Paulo é igual Moisés. Moisés, quando pediu ajuda para o tabernáculo, está lá em Êxodo 25, ele falou o seguinte, gente, tragam oferta. A gente precisa construir um tabernáculo, o negócio é bonito, é sustância, vamos trazer a oferta. No capítulo 25. No capítulo 35 de Êxodo, fala que os filhos de Israel trouxeram oferta, muita oferta, homem, mulher, todo mundo trouxe oferta. No capítulo 36, versículos 4 a 6, diz assim, todos os homens sábios que se ocupavam em toda a obra do santuário, deixaram o que faziam, vieram e disseram a Moisés, o povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou que você fizesse. Se fosse um desses pastores canalhas desse tempo, diria o seguinte, não, abafa o caso, deixa o povo trazer oferta. Mas Moisés ordenou, preste atenção, e a ordem foi proclamada no arraial, nenhum homem ou mulher faça mais obra alguma
para a oferta do santuário. E o texto termina: assim o povo foi proibido de trazer mais. Que inveja santa, se é que existe, né? Chegar a um determinado ponto, a gente fala: gente, está proibido. Para. Isso é ética, amados. Isso é ética. Paulo era assim. Paulo diz assim, versículo 18: eu recebi tudo, eu tenho até de sobra, eu estou suprido, desde que Epafrodito me entregou, que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. E tem mais também, Filipenses. Aí vem o 19, só para... Meu Deus do céu. Tem mais. E o meu Deus, aleluia, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. A nosso Deus e Pai seja glória para todos sempre. Amém. Amados, é isso. Termina com louvor. Essa carta tem que terminar com louvor. Depois tem as saudações. Ele nem cita nomes aqui para não esquecer. Então ele usa o plural. Saúde os santos. O genérico. Os que estão comigo também mandam saudações. Todos os santos mandam saudações. Especialmente da casa de César. Aqueles que trabalham na casa do imperador. Soldados, cozinheiras, faxineiras, escravos, enfim, toda aquela turma, artesãos, porque tem gente se convertendo em tudo quanto é lugar, Paulo está dizendo, até na casa de César. E esses mandam saudações, e a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês. Não dá, amados? Não dá para a gente deixar de louvar um Deus assim. Rapidamente, para caminhar para o fim, poucos minutos. Você precisa pedir a Deus para manter os seus olhos fixos na eternidade. C.S. Lewis vai dizer que os homens que mais fizeram para este mundo, ou neste mundo, foram os que mais pensaram no mundo por vir. Tá? Aspire o céu e você vai ganhar a terra. Aspire a terra e você vai perder a terra e o céu. A gente precisa aprender a guardar o nosso coração, amados. Um homem piedoso diz assim: quando os desejos carnais chegam, ocupo-me com santas meditações e desejos santos. Então, quando a sugestão carnal bate à porta do meu coração, eu logo digo: vai embora, porque a casa está cheia, não há lugar para mais hóspedes. Quando a minha e a sua mente está cheia de Deus, amados, não adianta, não cabe mais ninguém. E a última aplicação toca também no coração. Quem se identifica com a obra de Deus, investe na obra sem murmuração. Deus permite que ele veja os frutos da sua contribuição. Paulo ele diz assim, olha, no versículo 15, ele usa uma expressão: quando eu parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou nessa questão. Aí ele usa só termos contábeis, né? Dar e receber. Gente, a obra de Deus é feita por homens e mulheres que, como as igrejas da Macedônia, 2 Coríntios capítulo 8, no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Daí, dando um clique, quero terminar assim essa mensagem. Paulo dá o ponto final na carta, né? A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês. Ele pega a sua pena e coloca um ponto. Ponto. Renali, 4 anos se passaram, aproximadamente, 4 anos. Paulo foi solto por um tempo, escreveu 1 Timóteo, Tito. A coisa parecia que estava avançando, mas ele é preso novamente. Agora, não mais numa casa, ele vai para uma cova, Mamertina. Quando a maré subia, a água ficava até o pescoço. Um lugar úmido. Reverendo Hernandes, no livro Paulo, o maior líder do cristianismo, ele fala o seguinte: Paulo viveu de forma superlativa e maiúscula.
pregador incomum, teólogo incomparável, missionário sem precedentes, evangelista sem igual. Viveu perto do trono, mas ao mesmo tempo foi açoitado, preso, algemado, degolado. Tombou como mártir na terra, mas levantou-se como príncipe no céu. Paulo precisava de amigos. Livros para a mente, amigos para a alma, livros para a mente e capa para o corpo. Paulo tinha necessidades físicas, mentais e emocionais. Os prisioneiros morriam de lepra, doenças contagiosas, o inverno se aproximava. Paulo pede a Timóteo, me traga uma capa. Está lá. Mas Paulo precisava também de livros, me traga os pergaminhos. Paulo estava no corredor da morte. Precisava de amigos, roupas e livros. Mas aí eu quero que você imagine comigo essa cena. Paulo está preso lá no fundo da cela. Aí de repente ele ouve o tilintar das chaves. Era o carcereiro chegando. Todo dia ele chegava e dizia o número de um prisioneiro. Era o momento mais difícil. Paulo, envelhecido ainda mais, ouve o seu número. E ao ouvir o seu número, não havia na alma de Paulo, por mais carente que ele estivesse de amigos, porque ele fala para Timóteo, né? Só Lucas está comigo, todos me abandonaram. Por mais que ele estivesse com frio, não sei se deu tempo para Timóteo levar a capa, não sei não, tenho certeza que não deu, porque Timóteo não foi visitá-lo. Por mais que ele estava precisando de um livro para manter a sua mente sã, porque as prisões romanas, amados, eram para enlouquecer qualquer um. Ele ouve o seu nome. E quando ele ouve o seu nome, ele não reclama. Ele não murmura. Ele não se acha o homem mais abandonado, o mais miserável da terra. Porque ele confiava de que, a despeito de tudo que ele havia vivido, ao ouvir o seu número, ele se lembrou do que tinha escrito na carta enviada para Timóteo, possivelmente por Lucas. Combati o bom combate. Completei a carreira. Guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça. O crente que fixa sua mente no céu. Que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E o princípio da cooperação. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Abaixe sua cabeça e diga: Deus, é isso que eu quero, é disso que eu preciso. Fixar minha mente na eternidade, em grato contentamento pelo cuidado divino. Eu preciso crer que o Senhor, através dessa minha postura de guardar a mente, de aprender o contentamento e de ser grato por tudo, o Senhor vai me fortalecer em meio aos contratempos que eu passo e ainda vou passar na minha vida. Deus, eu quero agradecer ao Senhor por este exemplo de Paulo. Eu quero agradecer pelo fervor desse homem,
pela insistência desse homem em permanecer vivo, em um contexto em que muita gente, por menos disso, sucumbe. Eu quero dizer que eu saio dessa noite motivado a guardar a minha mente, a aprender o contentamento e a ser grato por tudo que o Senhor me dá. Porque fazendo isso eu vou entender qual é o sentido que eu vivo. Eu vivo para eu me agradar, me alegrar em Deus, agradá-lo, confiar de todo o meu coração, de que Ele sabe do que eu preciso e se compromete em, segundo as riquezas de Cristo, suprir cada uma das minhas necessidades. E quando chegar o meu dia de fechar os olhos neste mundo e abrir na eternidade, eu vou receber do Senhor aquela honrosa recepção. Muito bom, servo bom e fiel. No pouco foste fiel. No muito te colocarei. Entra no gozo, na alegria do seu Senhor. Essa é a fé, é a convicção que a igreja precisa ter nesses dias. Mais do que nunca nesses dias. No nome de Jesus. Amém. E amém.